nós vamos diferenciar duas palavras aqui importantes, tá? Decorar e memorizar. O que a gente vai conceituar como decorar? Decorar é você guardar a informação, tá? Sem sentido. Aqui é quando você não está sem sentido, é uma coisa solta, beleza? É quando você, por exemplo, sei lá, precisa ligar para uma pessoa e você não sabe o número, aí você pergunta, Alessandro, qual que é o número da pessoa? Aí eu te falo, você memoriza ali por 30 segundos, depois que você digita e conversa com a pessoa, você nem lembra mais o nome dela. Isso é o que a gente chama de você decorou naquele momento, tá? E pronto. Só que o decorar, ele está ligado à sua memória de curto prazo, tá? Então, o decorar, isso aqui é uma terminologia que eu estou usando, no fim das contas, né? Você vai pegar lá no dicionário, não, é o dicionário do alto desempenho, o dicionário do Alê, tá? Então, é para você entender, para ficar mais didático. O que eu chamo de memorizar? Memorizar é quando você coloca um sentido. E isso sim vai para a memória de longo prazo. Tá? Quem aqui acha que tem a memória ruim? A maioria vai falar que tem memória ruim. E aí eu vou revelar um segredo aqui para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para você aqui. Vocês são tudo um bando de mentirosos. É isso mesmo. Vocês são tudo um bando de mentirosos, tá? Como assim, Alessandro? Essa historinha de memória ruim não cola comigo, ok? Porque, na verdade, não existe memória ruim, tá? Grave isso aí. Isso aqui é muito importante você entender de uma vez por todas. Não existe memória ruim, tá? O que existe é memória destreinada. Guarda isso aí, anota isso aí, coloca no post-it para você eliminar. Isso que você falou, né, é apenas uma crença limitante que você tem. Você tem uma crença limitante de que a sua memória é ruim, tá? É a mesma coisa o seguinte, um exemplo, eu sempre vou dar o exemplo, quem está pela primeira vez aqui, eu sempre dou muito exemplo na área de atividade física. Por quê? Porque é uma área que eu, Alessandro, tenho dificuldade, tá? Por quê? Porque eu nunca foquei em fazer atividade física, eu sempre fui um cara do estudo, eu gosto de estudar. Então me bota para estudar 10 horas por dia, mas não me coloca para ficar 2 horas numa academia. Não me coloca para ficar 2 horas na academia, entendeu? Não tenho paciência para isso. Mas aí eu vou dizer o seguinte, eu posso dizer assim, por exemplo, eu não nasci para fazer atividade física. Tem gente que pensa isso. Ou eu não dou conta de fazer atividade física. Peraí. O corpo que eu tenho é o corpo igual que todo mundo tem. O que acontece é, como eu nunca fiz isso, como eu nunca treinei o meu corpo para valer, o meu corpo tem dificuldade, tá? Então, por exemplo, eu já dei palestras em academias para ensinar os professores, são, né, os educadores físicos e os personal trainers, para ensinar melhor os alunos deles. Por quê? Porque como eles têm uma que a gente chama de consciência corporal muito grande, eles passam algumas orientações para os alunos, e isso acontecia comigo, que a gente fica totalmente perdido, né? Ele fala para você fazer, quem já passou por isso na academia, tá? Ele fala para você fazer um exercício como se fosse a coisa mais fácil do mundo, tá? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Aí você vai fazer o exercício e fala assim, peraí, eu nem entendi o que ele nem entendi o que é para fazer, né? Nem entendi o que é para fazer, coordenação motora e mais uma série de coisas. Então, quando no estudo é a mesma coisa. E é importantíssimo eu falar isso para vocês, antes da gente entrar nas técnicas efetivas. Por quê? Porque várias vezes eu sei que vocês acompanham várias pessoas que já passaram em concurso, tal, eu já passei em concurso, tá? Mas nem sempre quem já passou no concurso sabe te ensinar as coisas. Porque a galera tem uma mania de ensinar o que ele fez para passar. Por exemplo, o programa de alto desempenho não é feito com base no que eu, Alessandro, fiz para passar. Entendeu? Eu poderia falar, olha, eu vou te ensinar como que eu fiz para passar em um concurso em 6 meses. Cara, não vai funcionar. Por quê? Porque o Alessandro sempre foi o melhor aluno da sala, eu sempre fui aluno nota 10. Eu tirei nota 10 da primeira à 8ª série em todas as matérias.
Então, eu já tinha habilidade de estudo, eu já lia muito. Então, não funciona se eu falar assim para você, olha, eu li livros. Eu estudei na minha época, foi 2004, quando eu passei, não tinha material PDF, a gente estudava por livros. Então eu falo assim, olha, eu não fiz curso presencial, eu preferi estudar por livros. Então estuda por livro. Aí você que está aí do outro lado, você vai estudar por livro e vai se lascar, você não vai dar conta. Por quê? Porque você não tem habilidade. Se você não tem habilidade de leitura, não adianta você estudar por um material escrito de primeira. Material escrito tem que ser a segunda ou terceira opção. Então tudo tem, não existe não existe uma fórmula mágica. Tudo depende da sua habilidade. Então, por exemplo, por isso que é importante eu ensinar vocês esse passo a passo antes da técnica, para você entender que tem coisas que funcionam para você, tem coisas que não vai funcionar para você. Tudo depende do seu nível de habilidade. Então, a memória, ela é um músculo. Ela é um músculo. Você precisa treinar a tua memória. Por exemplo, agora eu estou fazendo, como eu comecei a correr em janeiro desse ano. Mês passado eu já consegui correr uma meia maratona. Então, mas eu tive que aprender a andar primeiro, porque eu não sabia andar, entendeu? Eu tive que aprender muito, fazer muito exercício, que a gente chama de exercício educativo, fazer exercícios com muita paciência ali para aprender, porque a minha pisada era errada, entendeu? Então eu tive que fazer tudo e com calma, até conseguir chegar no nível de correr uma meia maratona, e agora eu estou indo para... Meu próximo desafio é correr uma maratona, fazer os 42 quilômetros. Mas tudo é um processo, tá? Tudo é um processo. Você tem que entender isso. A tua memória, ela não vai evoluir da noite para o dia. Você precisa treinar a tua memória. Só que aí é o seguinte, perceberam que eu separei aqui entre decorar e memorizar? E esse é um dos principais erros que vocês cometem. Vocês ficam muito preocupados em decorar a informação ao invés de memorizar a informação. E por que isso é importante? Lembra-se, quando você aprende, vou resumir aqui, aprendeu, memorizou. Isso aqui é fundamental. Aprendeu, memorizou, entendeu? Você não vai se preocupar em memorizar no início do teu estudo. Primeiro eu vou te ensinar, que é o maior erro que vocês cometem, tá? Que é que você não sabe aprender. Como você não faz um estudo com qualidade, você não aprende a matéria. Quando você não aprende a matéria, você tem dificuldade de memorizar. Faz sentido isso para você? Tá? Coloca aí para mim, responde. Cara, isso aqui é importantíssimo você entender isso, tá bom? Então lembre-se, quando você está estudando uma matéria, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a matéria. Tá bom? É aprender a matéria.